Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. E esse podcast tem a realização da Raízes Psicologia e Desenvolvimento Humano. Vão lá e sigam. Pois muito é. Chique. Vai lá no nosso Instagram. E hoje estamos com a convidada, a Carol Bronzeado, e vamos ouvir a história dela, de superação. Então, seja muito bem-vinda, Carol. Se apresente e nos conte aí que eu estou na expectativa de ouvir sua história. Obrigada, gente. Primeiramente, eu quero agradecer, né? É uma honra estar aqui. Eu nunca participei, nem imaginei participar de um podcast. Pode falar pra cá. Ainda mais um podcast como esse, né? De alta relevância, de bons conteúdos. E entre tantos especialistas eu estar aqui, eu me sinto muito honrada. Muito obrigada pelo convite. Mas eu estava pensando, tem muitos especialistas, psicólogos, mas esse podcast é sobre pessoas. Então, estamos aqui e muito honrada pelo convite. Muito obrigada, tá? É um prazer, né, estar aqui. E a sua história, gente, é uma história de superação, é uma história de fé, né? É uma história de amor e de luta pela vida, né? Do que a gente está falando, Carol? Fala pra gente, comece. Estamos falando dessa mocinha aqui. Eu vou contar um pouquinho da história, como foi tudo. E eu engravidei, eu nunca fui aquela pessoa que sonhava ser mãe, mas já estava há um tempo esperando e chegou, muita felicidade, tudo. E comecei o pré-natal, no início tive um descolamento, fiquei em repouso e começou todo aquele processo de maternidade, né, de renúncias. E aí a primeira renúncia foi essa questão de ficar em repouso, porque teve um descolamento, mas depois ficou tudo bem. E aí no primeiro trimestre eu tive um dia de febre. E aí eu não dei muita importância, porque foi um dia e passou. Até um alerta para as gravidinhas, se por acaso vocês tiverem febre na gravidez, fica o alerta, vão no médico, façam exames, porque é importante. A gravidez é um momento muito delicado e qualquer microsintoma é importante investigar o que é. E aí eu tive uma febre, não dei muita importância, a minha ginecologista da época não também deu muita relevância e eu, como não tinha tanto conhecimento, aí passou. E aí eu até menciono uma questão assim, fiz uma oração e passou, mas mais pra frente eu vou falar sobre essa fé, que às vezes ela pode ser infantil e a gente tem que ter cuidado com isso, porque a fé não é que a gente não vai passar por nada difícil ou por nenhum problema. É que Deus estará conosco em todos os momentos, né? Então, eu posso dizer que existia uma fé um pouco infantil, porque a fé é responsável, né? Então, seja responsável, você teria que ir no médico, tudo, fiz oração e passou. E aí, continuei, não senti mais nada. Depois do descolamento, ficou tudo bem, ok. E aí, quando foi na morfológica, que é uma ultrassom que se faz com 20 semanas, e aí deu uma alteração chamada ventriculomegalia. E aí, naquela ultrassom, eu não entendia muita coisa, mas o médico falou, tem alguma coisa aqui. E não sabia falar muito o que se daria. Eu falei, mas e aí, isso vai dar o quê? Ele falou, não sei ainda, vai dar alguma alteração, mas vai dar, mãe, porque o cérebro dela já tem um espaço de líquido maior do que o normal. Aí foi um baque para mim, que estava sozinha nesse dia. E a gravidez, ela, para mim, foi um momento difícil, porque eu tive problemas em praticamente todas as áreas da minha vida. Foi bem conturbado a gravidez, foi um momento conturbado. Teve momentos bons, sim. Vocês vão lá no meu Instagram, vão ver eu feliz. Lógico que tem, o Instagram é uma foto. É um recorte dos melhores momentos. Tive ótimos momentos na minha gravidez. Mas foi um período extremamente conturbado. Um período de solidão. Em vários aspectos tive problema. Ok, estava sozinha nesse dia. Um dia depois, saiu o resultado da sorologia, que é um exame que as grávidas costumam fazer, que é ver todos os vírus e doenças que são perigosas para a gravidez. E nessa sorologia deu que eu tinha tido há pouco tempo contato com a toxoplasmose. E eu não sei onde foi que eu peguei, inclusive foi o fato de não saber onde foi, isso perturbou minha mente muito tempo. Ai, se eu tivesse ido para o hospital, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse
E aí começou aquela culpa. A maternidade já tem culpa. Eu tinha mais umas 10 mil culpas nas minhas costas que eu fui tentando depois, eu fui tratando. Vamos lá, vamos continuar a história. Esse aqui é de psicologia, então a gente vai falar sobre essas coisas. Bastante. Saiu a sorologia e deu que eu tive contato com toxoplasmose há pouco tempo. E aí, aquele baque, aí eu comecei a pesquisar, não entendia nada. E aí, fui pra médica, ela passou várias medicações. No caso, já tinha chegado nela, porque um dia antes eu fiz a morfológica e já acusou uma alteração. Mesmo assim, eu ainda fiz um exame que chama amniocentese, que é aquele que fura a barriga, que é péssimo. É uma agulha desse tamanho, quem já fez sabe, que é terrível, que dói, você fica com medo de pegar no seu bebê, enfim, isso. É horrível. Mas fiz, assim, na esperança ainda de não ter chegado nela, mas tinha chegado nela e eu comecei todo um tratamento com várias medicações que são necessárias, antibióticos, eu, inclusive, ficava muito enjoada com essas medicações. E aí fui seguindo, diante de tantos problemas, tanto no âmbito geral, familiar, empresarial, tudo. E fui caminhando, né, com esse diagnóstico agora. Mas ainda com aquelas pequenas sensações, não, nada de mal vai me acontecer. e ainda ficava. Eu falo infantil, gente, não é... A gente precisa exercer nossa fé. Existem momentos que Deus faz milagres, coisas sobrenaturais, e realmente não acontece. E ela poderia ter pego isso, e se Deus quisesse, ela poderia nascer sem alteração nenhuma. Sim. Mas não foi o meu caso, e Deus não deixa de ser Deus por conta disso. Isso. A diferença da fé infantil para uma fé mais madura é essa, você saber que, independente das circunstâncias, Deus está conosco todos os momentos. E foi um dos maiores aprendizados desse processo todo. E aí, com 30 semanas, eu comecei a perder líquido. E eu tava querendo fazer fotos, querendo fazer muitas coisas, não fiz nada. Eu ia fazer foto no outro dia, e aí comecei a perder líquido, fiquei me avaliando a madrugada inteira. Falei, não, isso aqui tô perdendo líquido mesmo. Aí, de manhã, chamei o esposo que se espantou e fomos pra maternidade. Eu achei que ia lá e voltar. A médica falou assim, você não sai mais daqui. Nossa. 30 semanas. Então, eu precisei ficar segurando na maternidade, internada, o máximo que eu pudesse para que ela nascesse... Eu já sabia que ela iria nascer prematura, mas que pudesse estender o máximo possível. A ideia deles era estender até 34 semanas. Mas não deu. Com 33 semanas, ela nasceu. E aí, lá no hospital, já foi aquele processo de solidão. Eu recebia visitas, meu esposo ia, tudo. Mas existem processos na nossa vida que são necessariamente sós. Eu acredito. Solitude. A gente precisa, a gente amadurece muito nesses momentos sós. E esse final de gravidez e o início do parto dela foram momentos de muita solidão. Que hoje, a gente, depois que atravessa tudo, vê que trouxe um amadurecimento enorme. Deixa a gente, eu falo, cascudo para a vida. A gente fica com menos medo de enfrentar a vida. E eu tive esse momento de solidão, era eu e Deus, a maioria do tempo. Eu ficava tentando trabalhar lá do hospital. E aí, lá no hospital, eu tive momentos de tensão, que eu fiquei com uma tremedeira, parecia que ela ia nascer ou que ela ia falecer, enfim. E a gente foi passando, e nas ultrassons era bem desagradável, porque eles só focavam no cérebro dela, falando, nossa, mas aqui não tem praticamente cérebro. E todas as ultrassons era isso, assim, não tinha muita boa notícia, sabe? Era aquela gravidez que... E aí, Deus preparou algumas novas amizades para mim nesse período. Eu fiz amizade lá com as companheiras de quarto, uma já tinha ficado com o filho na UTI, e ela, olha, é tranquilo, eu já fui me preparando, porque eu sabia que ela ia precisar de ir para a UTI neonatal, né? Muito prematura, com essa alteração, ela já foi me tranquilizando. Aí teve uma amiga minha, eu tenho que contar, ela está aqui, gente, mas... essa é uma amiga que a Helena me trouxe essa amizade, o nome dela é Joana, e Deus falou com ela, falou, olha, você vai orar por ela. Ela, meu Deus, eu já tenho 4 filhos, eu tenho tanta demanda. Aí Deus falou pra ela, olha, você vai orar por ela até a criança nascer. Mas ela tá orando até hoje. Que bom. E aí, ela também teve um filho que ficou na UTI, também já foi conversando e falando sobre a experiência. Eu já fui me acalmando e me habituando com essa ideia
de saber que ela ia para UTI. E minha irmã também me acompanhou muito, sempre ligava. Eu estava em Cuiabá, ela é cuiabana, e minha família aqui, ela sempre ligava. Inclusive, ela teve um sonho, minha irmã, que foi muito parecido com o parto. Perto do parto, ela disse que sonhava que eu estava tocando violão no hospital, que aqui, teve um dia que eu toquei lá para desestressar um pouquinho, e dava uma dor, e eu corria para ter ela. Aí ela nascia com a cabecinha um pouquinho maior, porque ela tem uma hidranencefalia, tem mais líquido na cabecinha dela. Então, a cabecinha dela, naturalmente, ia nascer maior do que os outros bebês típicos, né? E aí, ela falou, era só um pouquinho maior, mas dava tudo certo. Aí, aquele sonho foi me acalmando também. E Deus foi preparando, tanto amizades quanto situações que foram me acalmando para esse momento. Até que um dia, com 33 semanas... eu fui fazer uma ultrassom de rotina. Eu lembro que foi até que eu falei, doutor, tá bom de fazer uma ultra hoje. Que era sexta-feira, final de semana vocês não gostam de pedir muito. Então, fiz. Essa ultrassom tava líquido 0. Corre pra sala de parto. Então, ela vai correr pra sala de parto. Saí ligando pro marido, pra família, aquele nervosismo. Aí, fui pra sala de parto. E foi mais ou menos igual ao sonho dela. Ela nasceu com a cabecinha um pouquinho maior, ela não chorou. E depois que meu esposo me contou, depois que eu vi as fotos, ele escondeu de mim, mas ela nasceu quase preta, roxinha, muito escurinha assim. E aí, os médicos, você via as expressões não verbais assim, dos médicos olhando para ela. E eu não vi, né? Meu esposo viu. E uns faziam assim. Dando negativa. E meu esposo lá, chegava perto de mim, sorria, ia pra lá e olhava pros médicos. Meu Deus! Mas não me passou nada. E ela não chorou, ela fez, E aí chegaram bem rápido, mostrou ela e correu. Já não teve aquela foto que toda mãe sonha, o pai, a mãe, o neném. Não teve. Então, muita coisa na nossa vida a gente planeja e não vai sair do jeito que a gente planejou. Mais uma lição que eu tive com ela, dei muitas, né? Essa moça tem muitas lições, ela é uma professora. Meu tio fala que ela é uma professora em silêncio. E aí começou toda a questão da UTI neonatal. Primeiro que os médicos não deram muita, com os olhares assim, não deram muita chance de expectativa de vida, né? Mas depois tirou as fotos e aí tinha alguns amigos lá em Cuiabá que estavam acompanhando, e aí uma amiga me recebeu a foto e viu assim, e começou a chorar e falou pro esposo dela, amor, o nome dela é Shirley Abisael, pessoas queridas lá de Cuiabá que vão assistir, com certeza. Ela falou, amor, assim, eu acho que... Aí ele foi orar, foi em casa, depois que eu soube, tudo isso foi depois que eu soube, tá? Pra mim tava tudo bem. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. E aí ele foi orar, ele falou que Deus falou com ele. Helena não veio para a morte, Helena veio para a vida. Então ela vai sobreviver sim. Aí ela, sabe aquela calma que deu para ela? Tá. E ele até testemunhou isso no último aniversário dela de 6 anos. E ele falou, ela veio para a vida, veio trazer vida. E é isso que ela tem trazido, né? Então, e aí continuamos lá no hospital. Ela ficou 2 meses na UTI. Esses 2 meses tiveram vários episódios emocionantes. Vamos lá. Quando ela nasceu, eu demorei para ver. E aí depois, no outro dia, eu fui ver. Aí aquela coisa de UTI neonatal, a gente se emociona muito, que a gente vê o filho da gente entubado, pequenininho, 1,5 kg. Ela tinha 1,5 kg. Bem pequenininha. E aquela... Aí quando... A primeira vez que a gente vê, acho que toda mãe... tem isso, né? A gente tá grávida, já tem um amor, mas quando a gente vê, parece que explode, que é um amor assim, meu Deus, que amor é esse? E aí ao mesmo tempo, aquela fragilidade pequenininha, e eu frágil, meu Deus, minha filha tá aqui, e toda aquela coisa, né? A maternidade, ela é um jogo de emoções, e o pós-parto é muito tenso, é muito difícil. Toda mãe tem alguma experiência dura, certamente, de todos os seus pós-partos. E a dela foi nessa característica de você estar ali, não poder pegar, estar entubada.
e não podia ficar o dia inteiro. Até que aí eu continuei internada e ia lá na UTI, tranquilo. Até que chegou o dia da minha alta. Todos os dias eu pedia pro médico, mais um dia, deixa mais um dia. Chegou um dia ele falou assim, olha, eu não tenho mais o que dizer aqui pra você continuar internada. Aí vou ter que dar alta pra você. E aí foi duro o momento que eu saí do hospital e cheguei em casa após 3 semanas, quase 4 semanas, sem ela. E eu cheguei assim, me olhei no espelho. Aí comecei a chorar. Deus, eu tô aqui, eu sou outra pessoa. Porque essas 3 semanas de hospital já me transformaram em outra pessoa. Aí vem a tristeza, eu tô sem ela. E aí ela nasceu dia 1º de dezembro de 2017. Estava com previsão para fevereiro. Nossa. E aí, aí eu ia 3 vezes ao dia lá pro hospital. Ficava sempre indo e voltando. Repouso, zero. Não tem como ter. E aí, quando ela tinha 5 dias, o meu esposo tinha uma viagem de negócio muito importante. Que como ela ia nascer em fevereiro, ele marcou em dezembro. E ele teve que viajar. E eu fiquei sozinha. E tinha uma querida amiga minha que também vai assistir, Maria, que ela me ajudava. E ela foi dormir comigo, ficou comigo. Até que quando a Helena tinha 5 dias, ela foi me levar no hospital, né? E aí, nesses 5 dias, ela tinha feito a tomografia. E esse dia foi duro, porque chegou uma médica pra mim. E sabe, com aquela cara de dó, ela olhou pra mim, mãe, você tem parente aqui? Eu disse, não tem. Ela, então, né, mãe? Essa bebê é só esperar a hora que Deus vai levar, tá? Nossa. Foi. Aí eu não chorava, não costumava chorar, eu engolia assim. Tá tudo bem com você? Eu disse, tá. Só que assim, por dentro eu tava morrendo. Você tá com alguém? Tem uma pessoa comigo aqui. Mas ela não vai comer, ela não vai ter reação nenhuma, ela não vai fazer nada. Não vai mamar, não vai comer, não vai deglutir. Ela sentenciou, ela falou, é só esperar a hora que Deus vai levar. Aí eu saí de lá e ela, tá tudo bem, tá? Não consegui chorar e fiquei, aí fui embora pra casa e Maria que tava comigo. E aí, Carol? Aí eu fiquei quieta. Aí ela já percebeu, foi muito sábia e silenciou. E foi. Depois ela me contou, disse, meu Deus, parecia que eu não ia chegar em casa aquele dia com aquele seu silêncio. Silêncio. E eu fiquei em silêncio. E fui pra casa, ela me levou, respeitou. Cheguei em casa, me tranquei no quarto. Comecei a chorar. Um choro desesperador. O marido tava longe. Mais uma experiência só. E aí, depois fui contar. Eu destruída, ainda ter que contar pros parentes e pros amigos que, querendo ou não, tinha uma preocupação, era por amor, né? Mas, assim, eu não queria era falar nada. Queria ficar quieta, mas eu fui falar e chorei muito, muito, muito. Chorei e eu nem me lembro nem o que eu senti. Eu só senti um desespero. Porque nesse período, nesses 2 meses, eu sempre costumo falar para meus amigos, a minha alma ficou em algum lugar depois que eu fui buscar ela. Eu fui só indo. Só indo, né? Só existindo, só indo. Só indo. A minha alma ficou lá, que a alma anda devagarzinho, né? A gente, tudo era, mãezinha, você tem que ser forte, mãezinha, você tem que ser forte, eu tem que ser forte, tem que ser forte. Eu só ficava assim, tem que ser forte. Aí aquela coisa, tem que tirar leite, todo aquele estresse, quase não produzia. Mas, mãe, você tem que pensar nela, na saúde dela. Aí eu fui indo. Se me perguntar tudo que eu senti nesses 2 meses, eu não me lembro muita coisa. Só sei que eu ia indo, ia cuidando. E cada visita dela eu conversava e essa médica ficava meio... daqui a pouco as terapeutas foram estimulando. E aí ela começou a mamar na chuquinha. Aí a médica já não gostava muito de dar o relatório pra mim. Já ficava meio assim. Aí daqui a pouco... começou com muito estímulo, muito, muito carinho. Essa profissional era uma exceção, essa que falou desse jeito comigo. Tinha outros profissionais maravilhosos, que é o que faz a diferença, né? Quem faz por amor, quem faz pelo ser humano, não quem faz pelo salário. O salário é bom, faz parte, mas a diferença de profissionais que fazem por amor é assim. E quando se trata de crianças especiais, que a gente chama crianças atípicas, a gente percebe muito a diferença, né? Desses profissionais.
E aí ela foi, daqui a pouco começou a mamar, depois começou a mamar em mim. E, nossa, eu achava o máximo. Coisa maravilhosa. Ela não tinha muita força de sucção, mas eu ficava, dava e complementava. E aí foi, aí depois ela precisou ganhar pezinho para fazer uma cirurgia. Que ela tem uma válvula na cabeça, que chama DVP, derivação ventrículo peritoneal, que tira o líquidozinho e coloca no peritônio para ela liberar esse líquido, porque ela produz muito líquido. A gente tem um líquidozinho na nossa cabeça, nos ventrículos, só que é uma quantidade X. Ela praticamente é todo o cérebro dela ela não tem, é só líquido. E aí a gente foi passando os dias, aí depois veio o neuropediatra para conversar, muito jeitosa, a doutora Viviane. Um beijo para você, vai assistir também. E ela foi uma querida, que ela chegou e veio trazer um pouquinho de esperança, trazer mais humanidade no atendimento. Ela conversou, mãe, e vai ser assim. Eu queria fazer muita pergunta, queria saber. Ela disse, não, a gente não sabe muito como vai ser, mas a gente vai estimular e vai ser assim, e você vai consultar e a gente vai acompanhar, sabe? Ela foi dando aquele conforto. Eu fui me situando um pouquinho. Bálsamo, né, ali. Um bálsamo. E aí depois ela fez a cirurgia, ganhou o pezinho. E aí eu já fui para um outro local que eu conseguia acompanhar mais. Então eu tentava aproveitar ao máximo as pequenas coisinhas, sabe? Ai, ela mamou, ai, ela tá aqui e tá no meu colo. A sensação de pegar no colo, a mãe pega assim que nasce quase, né? Demorou alguns dias. E aí eu peguei no colo, que delícia, que maravilha. Eu amamentar, meu Deus, que coisa maravilhosa. E depois de quase um mês que eu fui vestir uma roupinha nela. As roupas enormes. Ela era muito pequenininha. Ai, que alegria vestir uma roupinha, que coisa maravilhosa. E aí fez a cirurgia. Aí depois da cirurgia teve um momento muito tenso. Ela convulsionou depois da cirurgia. E ela ficou muito ruim de ter que colocar medicações para bater o coração, noradrenalina, essas coisas. E ela ficou muito mal. E os médicos, mais uma vez, acharam que ela não ia sobreviver. Até que ligaram. Eu dormi em casa, ligaram. Eram as 4 horas da manhã, 6, não me lembro bem. Era muito cedo para mim ir para o hospital. Aí a gente sabe que quando ligam do hospital para ir para o hospital, coisa boa não é. Não é. Ai, que desespero foi aquele dia. E aí me ligaram, aí eu, meu Deus, o que o senhor quer? E aquela oração, a gente não sabe nem como é que... Que hora, o que o senhor quer, Deus? O que o senhor quer? E aquela coisa, né? A gente não sabe nem o que fala. E muita dor. E muita solidão também. Meu esposo ainda absorvendo essa questão de diagnóstico. Ele não conseguia ir muito lá na UTI, ele ficava um pouquinho tenso com as crianças. E no meio do caminho a gente descobria crianças que iam embora. E para ele, que não é da área de saúde, ficava muito assustado. E a boca quem ficava mais era eu mesmo. E aí eu fui esse dia e os médicos já não deram muita... mãe, é o seguinte, ela tá na noradrenalina, se ela não melhorar... Ai, meu Deus. E fui indo. Minha alma também, eu não sei onde é que estava, mais uma vez eu digo. A gente foi indo até que com 2 meses de internação, ela foi melhorando gradativamente. Aí eu fui aproveitando e fazia vídeo e curtia esse momento, sem entender o que estava por vir. E aproveitava. E é importante a gente aproveitar as pequenas coisas. E com 2 meses ela foi para casa e eu, aquele medo de mãe de UTI, que não queria manter a mesma rotina do hospital, álcool, ninguém toca. E aí com 2 meses ela foi para casa e aí eu fui me situar numa rotina de mãe. E aí continuei amamentando, suplementando. E aí foi bem melhor. Até que com pouquinho tempo a gente já tinha uma indicação que ela precisava fazer terapias. Todas as terapias. Porque ela tem hidranencefalia. Ela praticamente não tem cérebro.
Assim, um pouquinho o que é. Tecnicamente, por que a médica falou que é só esperar o que Deus leva? Porque realmente Helena não tem cérebro. Todos os profissionais de saúde que olham para tomografia dela, ressonância, sempre você vê a linguagem não verbal. Sempre se espantam, porque ela praticamente não tem nada de cérebro. Nada. Ela tem um tronco cerebral que é responsável pelas funções vitais básicas e líquido. E isso tudo foi causado pela toxoplasmose. Então, pelo fato dela não ter cérebro, não se esperava que ela fosse ter nenhum tipo de... não fosse fazer nada. Fosse vegetar, não tivesse movimentos, questão motora, psicomotora, cognitiva dela, ia ficar completamente comprometida. Ela tem um comprometimento grande, sim, tecnicamente falando. E os médicos não davam muita... Tanto que são poucos estudos, até, são poucas crianças que têm essa patologia, hidranencefalia. Mas aí eu já fui pesquisar na internet, já encontrei algumas mães... a Maria, que é muito famosa, que a mãe dela tem Maria, hidranencefalia, então ela me ajudou muito, essa mãe, assim, de eu ver ela com alegria, com foto e brincando com a criança, eu já fui me situando. E aí comecei a visitar os terapeutas para começar todo o tratamento dela, que a gente quer fazer tudo logo, porque vai evoluir. E aquela euforia. E depois a gente vai vendo que é tudo no tempinho dela. É tudo no tempinho dela. E ainda absorvendo, porque tem uma questão... O diagnóstico de uma criança atípica tem aquelas fases do luto que vocês, melhor que eu, muito mais sabem, que tem as fases de negação. Isso. Me lembra aí. E é um luto. No início eu negava, né? Quando... Não, nada de mal vai acontecer. E depois daquela pequena revolta, por que eu? Nossa, acho que toda mãe fala isso. Por que eu? E fica meio que com raiva do ser divino que você acredita. Mas Deus, por que eu? O que é isso? E não entendia o que estava acontecendo. E um pouquinho de revolta. Mas por que está acontecendo isso comigo? E aí a gente vai se acalmando, vai se estabelecendo. E assim, depois de muito tempo que eu fui encontrar a minha alma de novo. A gente foi vivendo essa coisa da terapia. Até quando começa a virar uma rotina, aí você vai começando a se enxergar. Peraí, como é que eu tô? E no início eu tinha raiva, vou confessar pra vocês. Que todas as terapeutas, eu encontrei a médica dela, uma querida, a pediatra dela. E todos falavam assim, procura um psicóloga. Todo mundo agora quer que eu faça terapia, só porque eu sou mãe atípica. E que, na verdade, era um cuidado, um carinho. Mas, assim, eu não recebi muito bem, sabe? Essa informação. Só porque eu sou mãe atípica, a gente cria uma casca, assim, porque muita gente olha pra gente com dó. E a gente meio que, não, tá tudo bem, sabe? Não precisa de dó, não precisa de pena de ninguém. Isso, que acho que todas as mães gostariam de dizer isso. A gente entende que muita gente fala por carinho, com verdade. Mas assim, você é guerreira, tudo. A gente é mãe. Tipo assim, se você fosse mãe, você também faria isso. Essa coisa, esse lugar inalcançável, mas que eu não quero estar lá. Então, muita gente trata dessa forma. E a gente só quer ser tratada, só quer ser acolhida, tá precisando de alguma coisa e abraçada. E tratada de forma igualitária. Que é difícil acontecer, mas a gente tá aí. Hoje em dia, a disseminação de informação, inclusive num lugar como esse, é importante, né? Que as pessoas vão começando a saber lidar com isso. Cada vez está mais comum, crianças atípicas. E é importante essa informação, né? E aí eu não gostava da ideia de fazer terapia, não fiz no início. Aí, você pode encontrar as mães atípicas também. Eu também não quero esse negócio. Isso é porque mãe atípica é com mãe atípica. Vamos todo mundo lá numa comunidade. As coitadinhas que tem... gente, era assim que eu pensava. É uma espécie de revolta, né? E não sabia eu que o grupo bom, essa troca de informação, como é maravilhosa, mas eu não entendi de início. E aí fui passando os dias e aquela rotina de terapia, a gente vai vendo
os marcos de desenvolvimento que eles não vão acontecendo. E é meio difícil lidar com isso. E ela tinha uma priminha, uma querida, que inclusive foi por conta da minha cunhada que ela teve os meus aniversários, porque eu não tinha nem muita alegria de celebrar. E é o que eu digo para todas as mães de criança atípica: celebrem a vida. A vida precisa ser celebrada. Verdade. E eu não tinha muita força, não, no início. E aí a minha cunhada fazia os meus aniversários e chamava as duas. E era muito bom. Nossa, eu senti um carinho enorme. Mas eu senti outra coisa também quando foi passando muitos meses. Que a Maria ia sentando, ia gesticulando, ia pegando, ia falando, balbuciando. E a Heleninha era um bebê. E aquilo doía. Mas eu descartava a dor e tentava continuar. Mas ainda precisava muito me investigar, né? Não deixava nem fazer terapia. Imagina se eu ia me investigar. Eu sou mãe guerreira, sou forte, é isso. E a gente meio que se esconde um pouquinho. E aí vai passando o tempo. E aí a gente vai começando a se sintetizar. Ver a hora que tá revoltada. Dar uma repaginada no seu conceito de fé. E tudo isso foi acontecendo. Eu não sei em que momento, mas foi muito gradativo, sabe? A gente vai primeiro acolhendo o diagnóstico, aí depois vai acolhendo essa nova rotina. E aí, quando ela tinha 7 meses, eu trouxe ela pra cá pra conhecer a família daqui. E aí, nesses 7 meses, ela já me internou novamente. E aí, foi uma internação difícil, que ela precisou trocar a válvula. Mas aquela coisa de celebrar eu já estava comigo, sabe? No hospital, levei o bolinho lá, 8 meses, a gente comemorou. E aí fui conhecendo os amiguinhos daqui, os primos, a família. Mas também foi uma internação de muita solidão ainda. E também meio que sem entender. Mas aí tivemos alta, vieram pessoas ajudar sempre. Deus preparava, pessoas improváveis às vezes. E eu quero mencionar uma pessoa também que eu vou voltar um pouquinho no tempo, que cuidou de mim no meu pós-parto, que é minha amiga, eu chamo ela de Irmã Neide. Vocês vão conhecer, quem for no meu Instagram vai achar ela. Uma querida, me tratou como mãe, ela cuidou de mim como mãe. No meu pós-parto, meu esposo precisando trabalhar e ela foi pra lá e cuidou de mim em tempo integral como mãe. Eu chegava, tava meu cuscuz com ovo e café, chegava do hospital e ela tava lá. E o que eu achava mais legal era que ela respeitava. Quando eu chegava destruída, eu não queria falar nada do que tinha acontecido lá. Ela começava a contar coisas boas, experiências da vida. Ela é uma senhora muito experiente. E ela ia contando, sabe? Ela desconsiderava, não perguntava nada. Eu achava isso é muito valioso. Quando você vê uma pessoa que tá passando por um momento difícil, às vezes a pessoa só quer falar de outra coisa. Quer ouvir outro assunto, algo bom pra, sabe? Dar um sorriso ali, esquecer um pouquinho, porque eu vivia a maternidade 24 horas, hospital, UTI, aquela coisa. E ela foi muito sábia, muito cirúrgica nesse sentido. E foram 2 meses aí cuidando de mim como mãe. Muita gratidão a ela. Com certeza ela vai assistir. E aí tá, voltando pra aqui, ela já tava com 7 meses. Aí saiu e eu continuei. E aí eu fui buscando mais conhecimento, foi passando os dias, eu encontrei uma psicóloga, eu já comecei a abrir o coração. Uma psicóloga especialista em mães atípicas. O nome dela é Mariana Bonas. Muito interessante o trabalho que ela faz. Encontrei no Instagram. Também que o engajamento é bom pra isso, que a gente vai falando de E aí ele me jogou esse Instagram aí, maravilhoso. E aí eu fui começando a me abrir um pouquinho para o conhecimento, para me entender, para me enxergar. Comecei a seguir. Até que um dia eu vi uma live dela com uma mãe atípica. E eu chorei muito porque a mãe estava falando da questão de estar bem para cuidar da criança e da sua individualidade. Porque eu praticamente esqueci. Eu vivia maternidade, eu tenho que fazer isso, eu tenho... E a culpa, e a cobrança, e aquela coisa. E de repente ela falou, não, você precisa estar bem, você precisa delegar, você precisa sair, você precisa ter a sua individualidade. Aí
ela falando e as lágrimas. Aquela live foi tão esclarecedora, foi tão impactante pra mim. Eu fiquei muito feliz de ter visto. E aí eu fui mudando o conceito, fui começando a... Não, a vida não acabou. Peraí, eu sou Carol, eu tenho a minha individualidade. Eu sou mãe da Helena também. E aí foi começando aquele fiozinho de entendimento e de me entender nesse processo, me enxergar. Por vezes todo mundo falava, ai, ela é um anjo, uma benção. Aí eu pensava assim, mas por que eu fiquei com a pior parte? Até minha irmã um dia comentou, e eu comentei isso com ela. Mas também foi algo que foi muito trabalhado. E hoje é completamente diferente. A gratidão que eu tenho a Deus por ter ela, por poder cuidar dela, por ser escolhida para cuidar dela. É incrível. E aí, continuamos em 2019. Eu morei aqui em Campina. Eu amo Campina Grande, gente. E aí comecei a levar ela a interagir, levar ela para a igreja. E também fui aprendendo, só foi muito devagar. Não existia um clique assim, a Carol mudou daqui. Não, foi uma caminhada. Não, as fases do luto, elas misturavam-se durante o tempo, ficava bem, voltava a ficar ruim. E outra coisa também que ela nascer, eu comecei a enxergar a forma que as pessoas tratavam, a forma que as pessoas davam uma importância, ao que elas davam importância, quem de fato era amigo, quem não era, quem estava junto só para festa, essas coisas da idade adulta. Né? Foi abrindo. Quem ali estava no momento mais difícil, quem não estava. E aquilo foi abrindo, eu fui enxergando umas coisas não muito boas. Faz parte, né? Faz parte. Idade adulta. Isso. E aí a gente vai filtrando. Mas ao mesmo tempo que eu via essas coisas ruins, eu olhava pra ela, não tinha como ter raiva de ninguém, sabe? Ela sempre me impulsionou a amar. Ela sempre me impulsionou a ser mais humana. Nossa, a forma que eu encaro alguém que precisa de ir pro hospital, completamente diferente. E a humanização mesmo, de ver o ser humano como alguém único, como alguém que tem valor. Como exercer o amor, que a gente fala muito sobre amor, mas exercer difícil, é difícil. Amar os que são difíceis de amar. Então, ela nos ensinou, eu e meu esposo, nos ensinou muito. E nos ensinou como no relacionamento, porque no início, meu esposo ficou meio assim, aquela revolta também, sim, que homem encara de um jeito menos emocional, mais duro que a mulher. Ele achava que era culpa minha. Eu já achava que era culpa minha, e ele achando. Só que ele não externou isso. Ele internalizou e ficou meio distante, assim, tentando mastigar tudo que estava acontecendo também, né? Então, ela veio também para nos ensinar muito sobre isso. Passei muito tempo com essa culpa. Ai, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. E isso é péssimo, mas vocês não têm culpa. E isso foi trabalhado com o tempo. Eu comecei a parar de pensar se eu tivesse feito isso, parei. E nesse 2019 que eu tava aqui, tive uma experiência muito, muito bacana. Porque às vezes tem uma pessoa, um pregador que fala assim, tem coisas que o psicólogo lhe ajuda a revelar, revelações que o psicólogo te ajuda. E outras, o Espírito Santo tem que falar mesmo pra você. E uma coisa tão simples, eu tava aqui em Campina Grande, inclusive foi. E eu tava deitada e aquela rotina, ela chorava muito. Helena chorava muito. Hoje ela é uma lady, uma moça. Nessa internação dos 7 meses, ela descobriu que tem uma dobra no intestino e foi fazer a cirurgia da válvula e resolveu uma questão que não tinha nada a ver, que era a dobra no intestino. Todas as vezes que ela comia, ela chorava muito. Todas as vezes que ela comia. E era estressante, era desgastante. Teve muitas madrugadas que eu entreguei pro pai, assim, morta. Então, ia dormir. Então, foi bem desgastante. Então, a gente já se uniu muito nesse período de choro. A gente não sabia o que era. E aí, com 7 meses, resolveu. E aí, aqui em Campina Grande, 2019, ela já estava perto dos 2 anos.
veio uma coisa tão clichê, como diz, mas como veio do Espírito Santo, o entendimento é revelador. Coisa simples, todo mundo sabe. Não se compare com ninguém. Tão simples, tão óbvio. Mas aquilo foi tão forte, tão esclarecedor. Isso é pra vida. Não se compare com ninguém, coisa nenhuma. Você tem a sua história, a sua realidade, e você vai pegar essa realidade e fazer dela o melhor possível. Nossa, mas aquilo foi uma chavinha pra mim. Virou, né? Virou a chavinha. E aí, até hoje, porque a tendência da mãe, atípica, é fazer comparações. Isso é péssimo. Aliás, é péssimo pra qualquer instância da vida profissional, maternidade, casamento, tudo. Não se compare com ninguém. A gente não deve se comparar com ninguém. Cada um tem sua história, tem seus processos. E isso foi muito esclarecedor. Então, já virei uma chavinha e já comecei a trabalhar. Não se compare, não se compare. Transforme a sua realidade a melhor possível. Então, já foi. E aí, quando ela tinha 1 ano e 7 meses, aí teve outra internação muito difícil, que foi aqui em Campina Grande, teve que ir para João Pessoa. E essa questão de transporte prejudicou muito ela, porque ela ficou muito tempo sofrendo. E aí, mais uma vez, o médico olhou para mim. Ele foi para cirurgia só mãe. Eu não dou muita expectativa para ela sobreviver, não. Essa cirurgia. Aí eu não chorava, nunca consegui chorar. Ok, doutor. E aí, fui esperar aquela espera terrível. Esperei a cirurgia e mais uma vez ela voltou e ficou um tempão internada e ficou com o olhinho fechadinho. Ele falou, ó, o olhinho dela não vai abrir mais. Aí eu, ok, doutor. Ainda assim, sem sentir muito, só cuidando dela. Sempre nas internações muito graves, eu não conseguia chorar ou sentir muito, não. Eu só ia. Só ia cuidando, só ia atravessando. E aí, muitas acharam que ela ia partir nessa internação, porque foi bem grave. Ela teve algumas sequelas maiores nessa internação. Foi muito difícil, em 2019. Mas ela está aqui. E o olhinho dela abriu. Tanto que essa minha amiga, mano, ele estava comigo no dia. E ela nunca esquece, um neurocirurgião. Existe médico, existe neurocirurgião, não tá no patamar ali de hierarquia até um pouquinho maior, mas isso não vem ao caso. E aí o neurocirurgião olhou pra ela e falou assim, dessa criança eu não falo mais nada. Né? Um querido, um doutor, mas assim, ele tem que ser técnico, né? Não pode estar falando de fé. Isso. Ele, tecnicamente falando, falou, dessa criança eu não falo mais nada, porque eu achei que ela não ia abrir o olhinho, tá abrindo. Então, mãe, continua fazendo terapia, cuidando, vai. E aí ela abriu o olhinho, ela se recuperou. E aí voltou toda a rotina de terapias. E nessa trajetória toda, ela teve outras internações, mas essa especificamente foi a mais grave, foi a mais difícil. E teve, cada aninho, geralmente tinha uma. Né, moça? Testar o coração da mãe. Mas o que eu mais aprendi nessa trajetória, que eu fui tratando esse luto de ser uma mãe atípica, foi trabalhada muito a gratidão. Hoje eu tenho uma gratidão tão grande de ter essa pequena, de cuidar dela. Um dia uma amiga minha falou, olha, Helena é a expressão do amor de Deus na vida de vocês. Mas isso... eu consegui entender, a gente conseguiu entender de forma tão profunda que hoje eu tenho uma gratidão, um orgulho. Eu tenho um orgulho de cuidar dela, dessa pequena, que às vezes eu me deparo com alguém na rua e as pessoas, assim, abordam, mas ela fala? Eu, não. Ela anda? Não. Mas sabe que é aquele não, sem dar vontade de chorar, sem ficar triste? Não. Aí mas ela é um milagre, os médicos falaram que ela não ia sobreviver. E a gente tem que olhar assim para os nossos filhos atípicos, olhar o que eles têm, aproveitar o momento, aproveitar todo o amor que ela transmite, toda a pureza. Eu vejo assim como uma forma que Deus quer que a gente olhe para ele, se entregue totalmente aos cuidados dele. Porque eu olho para ela e vejo ela totalmente
entregue aos meus cuidados. Que responsabilidade. Mas é assim que Deus quer que a gente se entregue aos cuidados dele, para ele fazer o que ele quiser. E foi uma das coisas que eu mais fui aprendendo toda essa trajetória. Ela já tem 6 anos, de me entregar totalmente à vontade de Deus. Porque às vezes a gente que é cristão, evangélico, às vezes, por exemplo, uma pessoa está muito doente, aí a gente fala, vamos orar para Deus fazer a vontade. E a gente já pensa assim, quem é o parente já vai pedir para morrer. E não é assim. Quando a gente ora da alma, do profundo, para Deus fazer a vontade, é porque se for para perder ou para curar, amém. Eu estou disposta que ele faça... Para manter, amém. Amém. Mas eu estou disposta que ele faça o que ele quiser. É a dependência, É né, a Carol? dependência. E é isso que a gente que professa fé, que é cristão, que acredita em Jesus, que entrega a nossa vida para ele, tem que ter uma total entrega. Faça a sua vontade, Deus. Então, o que ela mais me ensinou a me tornar rendida. O que se eu quiser fazer, eu não sei do amanhã, eu não sei... perspectiva para daqui a tantos anos. Não sei. A Helena é uma criança que nem os médicos sabem. O que eu trabalho hoje, que a gente precisa ser responsável, não é só entregar para Deus e não fazer nada, tem que ser responsável, lembre-se, a fé é responsável. Quando tem uma febrezinha, vá no médico. É proporcionar a maior qualidade de vida, fazer todas as terapias, porque sim, ela tem evoluções. E as terapias, ela proporcionam não só evoluções. Porque todo mundo fica, mas ela vai falar, vai andar. Não sei. Mas a terapia, ela já vai prevenir que ela tenha uma deformação, um encurtamento. Vai prevenir... Antes de evoluir, ela já vai prevenir um monte de coisas. Que é hoje o que eu quero. Como, de forma técnica, a mãe atípica, ela quer isso. Que ela tenha qualidade de vida, que ela tenha independência. Helena é uma criança que médico nenhum achava que ela ia comer via oral. Isso e ela come. Quais as coisas que os médicos falaram? Não, Carol, sua filha nunca vai fazer. A principal foi que ela não ia comer via oral. E ela come. Até hoje, 6 anos. Muitos médicos já cogitaram e acham que ela precisa de mais... Ela é gorda. Ela come bem, ela come saudável. Ela não come todas as consistências. Ela come o pastoso. Mas é uma interação maravilhosa. Eu dar comidinho pra ela. Que coisa maravilhosa, filha. Você tá comendo pela boca. E eu aprendi a olhar o que ela tem. Aprendi a abraçar e sentir o amor. Na Bíblia fala que a voz de Deus é como o fôlego de vida. Ela tem um fôlego de vida. Então, às vezes eu abraço ela e é maravilhoso. Aí a fé pode questionar em algum momento, dizer, mas ela veio pra me transformar. Não, calma, Carol. Não é que eu vou fazer alguém sofrer para transformar. Não, o fato dela ter vindo com esse diagnóstico, se você ama a Deus, você vai conseguir se transformar para melhor. E ela, na verdade, é um presente. Deus me deu para cuidar, para proteger, para amar, para sentir o amor e todas as lições que ela traz. E nesse último aniversário dela, quando ela fez 6 anos, eu fiquei... Deus, eu queria que o Senhor falasse comigo, se ela tá cumprindo. Porque todo mundo tem um propósito de vida, diversos propósitos. E eu sei que a Helena tem um propósito. E aí eu chamei o pessoal mais íntimo, assim, e pedi para falar sobre isso. Sobre o propósito, o que a Helena transformou, trouxe de bom, que propósito ela trouxe. E aí, meu Deus, cada depoimento... Inclusive, eu recebi antes de vir aqui, acho que para mim foi uma confirmação, uma força de impulsão. Minha irmã, ela já mostrou para alguns pacientes dela a foto de Helena, pessoas que estavam depressivas, pessoas que estavam querendo se suicidar. E ela mostra a foto dela. Aqui, ela tá lutando pela vida. E aí as pessoas se emocionam. Não sei explicar, é algo inexplicável. Eu acho que, não acredito não, tenho certeza que é divino. E olham... mas é linda, e a conversa já muda, e a pessoa já começa a se emocionar, já começa a valorizar mais a vida. E foram tantas histórias que eu escutei dessa forma, falando sobre amor,
sobre amar a vida. A lição que ela dá no cantinho dela, assim, quietinha, só transmitindo esse amor. Então, eu escutei muitos depoimentos dos meus familiares, amigos mais próximos, sobre todo esse amor que ela transmite, que ela ensina. E todos esses pacientes que minha irmã mencionou, que pessoas que viram ela e viram a história dela e ficaram impactadas e mudaram ali naquele momento. Não, pera, eu tô reclamando do quê? Eu sei que a criança atípica não é pra gente só pensar, tô reclamando demais, a minha vida tá boa e a dela. Não, não é isso. É a questão da pureza e do amor que ela transmite, que às vezes a gente precisa repensar no corre-corre da vida. A gente acaba esquecendo as coisas principais. E ela todos os dias vem falar sobre isso. Isso é importante. Estar junto é importante. Amar é importante. Celebrar a vida é importante. Então, ela vai dizendo todos os dias essas lições. Por isso que de revolta virou essa chavinha para gratidão e privilégio. Eu saio de gratidão, agora já sinto um privilégio de ter ela para cuidar. É fácil sempre? Não. Às vezes dói. Eu lembro a primeira vez que eu levei ela para a salinha de criança. Foi lá em Cuiabá, né? Chamaram, vai pro berçário, tudo, levei. Quando eu cheguei lá, gente, eu só tinha vontade de chorar. Eu me segurei assim, o choro veio. E eu, meu Deus, por que eu tô só com vontade de chorar? E eu só fiquei com vontade de chorar, eu não entendia. Aí eu peguei ela, corri, aí sentei na igreja. Aí aquela vontade de chorar, aquela dor. Ai, meu Deus, por que eu tô sentindo isso? Às vezes é incontrolável, às vezes dói. Lógico. Às vezes dói. E vai ter momentos que vai doer. Mas essa dor, aí eu coloco aos pés da cruz. E o Senhor vem e abraça. Porque a fé não é que a gente não vai passar por nada difícil, por dores. É que Ele vai estar com a gente nesses momentos, né? E eu sinto cada vez menos essas dores, mas eu sei que eu vou sentir alguma hora, mas logo o bálsamo vem, logo eu olho para ela de forma diferente e enxergo o privilégio de tê-la. E hoje é gratidão e rendição ao Senhor. Falar dela é impossível não falar da fé, de como o conceito da minha fé melhorou, porque a gente vivencia e sente, de fato, o cuidado de Deus em todas as situações e o amor. E a gente começa a enxergar a vida diferente. Então, muita gratidão pela vida dela, muita. Gente, história, né? Não falei? É uma história de amor, de superação. Não, e é como você disse, fica muito claro. A existência de Helena, né, é o propósito. O propósito está na existência dela. Ela é um instrumento de Deus em suas mãos, sob os seus cuidados. E ela vai tocar muitas vidas. Amém. Eu creio. Então ela não precisa falar nada. Não precisa. A existência dela já toca, suficiente. A gente fica sem saber o que dizer, né, gente? Mas é isso mesmo, né? É o propósito do Senhor e você, como você disse, né? É um privilégio, né? Você foi escolhida, né? E Helena tem o propósito dela, você tem o seu, né? E agora, principalmente, muitas outras pessoas vão ficar sabendo da história e traz fé, esperança, confiança no Senhor, dependência, né? Que nós não temos o controle de tudo, né? O controle está nas mãos dele. Não tem controle de nada. Está nas mãos dele. É importante a gente saber isso, né? Tem gente que planeja tudo muito certo. Quando eu vejo alguém planejando tudo muito certo, eu sou, meu Deus. Achando que tem controle. Não é que não é pra planejar, mas assim, pode ser que não saia dessa forma. E amém. E não se revolte com Deus por conta disso, né? Não é, o relacionamento com Deus não tem que estar pautado nisso, no que a gente quer, em circunstâncias. Tem que estar além. É muito além.
Muito além. Ai, Carol, muito obrigada, né, por dividir, por compartilhar essa história conosco, né, essa história linda, a história da Helena, né, que Deus continue abençoando, dando muitos anos de vida, não é, fôlego de vida, e que o propósito da Helena aqui na Terra continue, né, impactando muitas vidas, como impactou a nossa, né? Amém. Com certeza. Amém. Ah, E ela que me trouxe aqui, né? Não é? Isso é uma honra. Deus dá honras pra gente e pra mim isso é uma honra estar aqui. E foi ela que trouxe isso e todos os ensinamentos que ela trouxe pra minha vida. Então, muita gratidão de poder partilhar e o meu desejo é que isso impacte a vida de alguém, que todos os nossos propósitos que Deus coloca nas nossas mãos sempre é pro próximo. E o meu desejo é esse, que esse espaço, esse momento que sirva para o próximo, para uma mãe atípica que pode estar triste nesse momento, para uma pessoa que está lutando pela vida, enfim, que esse momento, que essa exposição, que mostrar a vida dela e a história dela sirva para o bem de alguém. Esse é o meu desejo. Amém. Mulheres que inspiram. Pois é. Não é? Que nós temos duas. Duas mulheres que inspiram. Gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Muito obrigada. Se você conhece alguém, né, que vai se impactar com a história, que merece ouvir a história, então vai lá, compartilha, curte. Ativa o sininho. Ativa o sininho, não é? Vai lá nas nossas redes sociais, no Spotify, no Deezer, no YouTube e no Instagram, tá certo? Dúvidas, críticas ou sugestões? Manda. Só mandar, porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.